O Vasco deu 10 dias de férias para seus jogadores em função de uma antecipação do final do ano, já que o Campeonato Brasileiro terminará no dia 21 de dezembro. Por conta também da Copa do Mundo no ano que vem, teremos um calendário apertado, como esse ano, com o Campeonato Mundial de Clubes que está acontecendo também nos Estados Unidos. Terminados os 10 dias, jogadores de férias, muitos passaram esse período juntos, muitos foram para seus países, muitos permaneceram no Rio de Janeiro. Mas a partir de segunda-feira o trabalho recomeça e o grande desafio, o primeiro, é dia 12 de julho contra o Botafogo, que disputa o Campeonato Mundial, que vem aí de uma ótima atuação contra o Paris Saint-Germain, cheio de força, cheio de moral. Desafio muito grande. O Vasco tem um mando de campo, mas acabou vendendo o mando de campo para Brasília em função de uma boa cota e também de um acordo comercial. O Vasco joga dia 12 contra o Botafogo e dia 15 vai a Quito enfrentar o Independente Del Valle no primeiro jogo da perna, o primeiro de 2 da repescagem. O Vasco não conseguiu se classificar em primeiro no seu grupo, acabou sendo colocado como segundo e vai disputar uma repescagem contra o Del Valle, time que também não conseguiu se classificar direto na Copa Libertadores da América. Desafios logo no início, mas muito bom para um time que fez apenas há 15 dias atrás uma partida contra o São Paulo e que realmente vinha até melhorando, mas essa parada foi nociva, não foi das melhores, mas não tem jeito, é o calendário. Fernando Diniz vai ajustar o time e espera, com a chegada do novo diretor executivo Admar Lopes, melhorar e ainda mais qualificar o time. Admar está sentindo as situações, já está fazendo muitos contatos e principalmente tentando já alinhavar os contatos inicialmente feitos pelo Vasco. O Vasco tem buscado jogadores como Biel, como Elinho, enfim, tentou alguns atletas, dificuldade muito grande em função da ausência de grana. Admar Lopes já deixou isso claro, Carlos Amodeu, o CEO da SAF, também deixou isso claro, e o Vasco não vai contratar grandes jogadores. É bom que o torcedor do Vasco tenha essa informação como firme, como certa. O Vasco não vai fazer grandes investimentos, que o torcedor não sonhe com um jogador de fechar aeroporto. O Vasco vai ter jogadores que podem até virar titulares, mas muito mais jogadores de meia confecção. Jogadores como o Biel, que foi um atacante muito bom no Bahia, veio do Fluminense, está em Portugal, dentro desse perfil. O Biel ficou difícil porque o próprio jogador já confidenciou aos seus empresários que não quer voltar de Portugal. Isso é uma decisão tomada. Da mesma forma como Elinho, o Turco Mohamed, técnico do Toluca, me disse que quer ficar com o jogador que chegou no ano passado, não se adaptou ainda ao futebol mexicano, mas vai ficar. Mas são jogadores com esse perfil. Comenta-se também da possibilidade do Vasco reativar um contato que havia feito no início do ano com o Vitor Sá, jogador do Krasnodar. Mas é um jogador caro. O Vasco vai ter dinheiro para fazer investimento? Porque também tem muito que se comenta quanto à questão da ausência de grana, por conta do Vasco estar na bica para entrar numa RJ e não pode transparecer também grandes gastos. Mas, independente disso, o certo é, o Vasco precisa reforçar o seu elenco, precisa fazer o seu elenco ser mais qualificado, porque vai ter muita coisa acontecendo no segundo semestre, com 3 competições, pelo menos em julho o Vasco ainda vai estar jogando 3 competições, porque vai definir a sua permanência, o seu futuro na Sul-Americana em 2 jogos contra o Independente Del Valle nesse mês que vem. Então, pelo menos nesse mês de julho, o Vasco vai entender se jogará 2 competições, a Copa do Brasil, porque o Vasco joga 30 de julho e 5 de agosto, e também a Copa Sul-Americana. Então, precisa ter elenco, precisa ter rodagem. Da mesma forma que Admar Lopes está trabalhando, a direção do Vasco busca recursos para, de alguma forma, também amenizar essa situação de não poder fazer grandes investimentos. Dentro disso, o trabalho é conjunto, no enxugamento do elenco, de buscar jogadores que não estejam sendo utilizados e que possam ser emprestados, que possam ser vendidos. Dentro dessa ótica, está aí o atacante Jean Davi, que já está há muito tempo para ser negociado, mas não aparece clube,
Talvez o mercado mexicano seja uma alternativa, da mesma forma como o volante Juan Esforço. Jogadores que estão voltando aí de empréstimo também estão sendo analisados, casos de jogadores que não vão ficar, e o Vasco busca fazer dinheiro, como por exemplo, Lucas Eduardo, um jogador que voltou, está indo para a Ucrânia, emprestado por 1 ano. O Vasco da Gama desanuvia também, apesar que o salário é pequeno. Leandrinho não vai se representar. Será que o jogador vai ser contratado pelo mercado árabe? O Vasco quer fazer negócio. Ryan, a situação dele está praticamente definida, só pela multa. Mas é claro, dependendo do que vier de proposta, pode ser que o Vasco até não consiga segurar. Também paralelo a isso, as situações de renovação de contrato. Felipe Coutinho e Léo Jardim são os prioritários. Léo Jardim, a situação mudou muito, encaminhou para que ele possa ficar, e Felipe Coutinho encerra o contrato no dia 30, na segunda-feira da semana que vem, e a partir daí ele faz o distrato, sai do Aston Villa e aí volta para o Vasco. Porque se ele não renovar, ele não poderá jogar as partidas de julho, principalmente a partida contra a equipe do Botafogo. Então é uma situação que precisa ser ajustada. É bom lembrar que Felipe Coutinho é um jogador estrangeiro, está vindo do exterior e vai também entrar dentro da janela. A janela abre no dia 10 de julho para fazer inscrição e a partir daí o Vasco vai poder inscrever os seus atletas. Então a situação é essa. A partir de semana que vem, a expectativa quanto àquilo que vai ser apresentado. O Vasco precisa de reforços. Será que semana que vem? Carlos Amodeu chegou a dizer isso, que pelo menos até a representação a ideia era ter alguém. Talvez não se tenha na segunda-feira, mas na semana que vem, de apresentação de alguns jogadores, para pelo menos Fernando Diniz começar a trabalhar. Paralelo a isso, a direção do Vasco está ainda fechando a situação que envolve o amistoso do dia 5 de julho em Natal. Entrei em contato hoje com a direção da SAF, que me disse, olha, ainda não está fechado, porque eu fui cobrar local de venda. Já se colocava como que ontem haveriam postos para venda, mas o jogo ainda não está fechado totalmente. Existem detalhes que precisam ser fechados e na segunda-feira a tendência é que seja fechado. Aí sim vai haver um anúncio de onde se vender, quanto vai ser o ingresso, para que os torcedores de Natal e também dos arredores, das cercanias de cidades ou até do Nordeste possam ver o Vasco dia 5 de julho. Está dentro da programação ter esse amistoso. O Vasco vai receber um dinheiro, cerca de R$1,5 milhão com tudo pago, com passagem, com hospedagem, translado e tudo. O Vasco só depende de alguns ajustes finais para na segunda-feira fazer esse ajuste. Jogos treinos também devem ser marcados, mas aí jogos treinos mais leves, jogos de repente sem camisa de time oficial. Aliás, por falar em camisa de time oficial, já há um vazamento, uso até por alguns artistas, da nova camisa do Vasco. Sim, é a camisa do Vasco que está circulando por aí. Entrei em contato com a direção da capa, que me confirmou. O vazamento me pareceu ser mais premeditado até pelo marketing. A capa não tem essa informação, mas me parece que sim, outros artistas receberam essa camisa e a camisa vai ser lançada no dia 27. Talvez a última camisa, não se sabe porque pode ter ainda a terceira camisa, porque também há expectativa quanto à assinatura do contrato com a Nike, o Vasco fazendo um contrato com a Nike. Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sábado, dia 21 de junho, estamos chegando aí. O Vasco segue de férias, né? A gente está esperando aí os reforços, esperando outras informações do próprio Admar Lopes, que disse que vai movimentar bastante agora nesta próxima janela. Falamos também aqui sobre o Mundial de Clubes. Tá bonito o Botafogo, próprio Flamengo. Fluminense teve uma vitória extremamente difícil nesse sábado contra o Santos, quando todo mundo pensou que o Fluminense ia ganhar com o pé nas costas. Mas o futebol é isso aí. O Tricolor chegou a levar a virada de 2-1 e, suou bastante para conquistar a vitória. E da TV Botafogo eu quero trazer o Alan, jogador revelado pelo Vasco, hoje no Botafogo, e que fez uma partida sensacional diante da equipe do Paris Saint-Germain, numa vitória maiúscula aí do Botafogo, e o time agora bem perto da classificação. A gente tem que tocar na Copa do Mundo porque, repito, o Campeonato Brasileiro da Série A está parado. E vamos falar também da CBF, que quer fazer o Mundial de Clubes de 2029. Mas antes, eu quero te pedir
para você se inscrever aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. Vai em compartilhar, pega esse link, manda para outras pessoas também. Mas, Wellington, eu não sei me inscrever, eu não sei fazer isso. Pede o seu neto, pede a sua neta, pede alguém que entende um pouquinho, né, para te ajudar. E aprenda, é muito fácil, certo? Então, depois dela, a gente vem. Roda a vinheta! Turn up your summer with Twisted Tea Hard Iced Tea. Twisted Tea fans love the smooth, refreshing taste of Twisted Tea Hard Iced Tea. Made with real brewed tea and a 5% kick of alcohol. Twisted Tea Hard Iced Tea. Keep it twisted! Muito bem, minha gente, então vamos lá, vamos trazer as notícias desse sábado, até porque no caso do Vasco da Gama, a gente fala bastante de Vasco por aqui, o time segue descansando, se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro, né, que vai acontecer depois da metade do mês de julho, até porque no Mundial de Clubes, os clubes brasileiros estão fazendo bonito, o Palmeiras, né, o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. O Botafogo, por exemplo, está bem perto da classificação, pode perder até por 2-0 para o Atlético de Madrid, que vai estar classificado. Fluminense sofreu demais, mas conquistou a vitória em cima do Ulsan e teve os gols aí do John Allen, um golaço de falta, Nonato, Freitas e o Keno. 4-2, o Flu assumiu a liderança do seu grupo ao lado do Borussia Dortmund, mas assume no saldo de gols. E o Flamengo que fez uma bela vitória em cima do Chelsea, né, da Inglaterra, 3-1 também. Eu te confesso, vou repetir aqui, eu pensei que os clubes brasileiros não passariam da primeira fase. Agora já mudei a minha opinião, que estão jogando com muita vontade, com muito afinco, e todos os 4 têm chances de classificação também. Qual a sua opinião? Você acha que classifica? Você acha que passa? Já que eu falei no Mundial de Clubes, a CBF apresentou à FIFA uma proposta, um pedido para fazer o próximo Mundial de Clubes em 2029. Concorrem com o futebol brasileiro a Espanha, Portugal e Marrocos, que vão fazer a Copa de 30 em conjunto. Então vamos ver o que a FIFA vai decidir. O Brasil que vai fazer também a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027, certo? Vamos falar então do Vasco, porque o time está para voltar, né, dessa pequena parada aí, e tem contratos para resolver ali. O Admar Lopes, as informações aqui estão caminhando bem, a renovação do goleiro Léo Jardim, a permanência do Felipe Coutinho também deve acontecer. Como disse na sua apresentação nesta semana, o Admar Lopes, ele quer segurar o Ryan pelo menos até dezembro. Está todo mundo também nessa expectativa aí de ficar com esse baita jogador, que com o Fernando Diniz está jogando muito bem. A cada jogo vai crescendo o futebol do garoto Ryan. O que você acha? Bem, deixa eu trazer o Alan, que é a cria também do Vasco, hoje está no Botafogo, foi um dos melhores em campo na partida com o time do Paris Saint-Germain. E ele falou hoje com a TV Botafogo, né? Um papo bem descontraído que você vai curtir agora. É sempre um prazer estar aqui com vocês, aqui, poder estar falando com o torcedor botafoguense. Sem dúvida, a gente tem vivido dias maravilhosos aqui, né? Porque quando a gente ganha, é claro, quando a gente fica mais leve, mais alegre, e ajuda a trabalhar. Então, que a gente possa continuar fazendo bem nosso trabalho dentro de campo, para que a gente possa tornar os dias cada vez mais leves aqui. É isso. E, claro, como botafoguense, campeão da América, campeão brasileiro, como é que foi estar em campo também e como é que foi essa vitória para você, com esse coração alvinegro? Cara, é um misto, assim, de sensações incríveis, sabe? De poder estar dentro de campo e poder representar o torcedor botafoguense, mas também olhando um pouquinho do lado de fora ali depois que eu saí do jogo e ver a entrega dos meus companheiros. Eu acho que, sem dúvida, o torcedor botafoguense está muito orgulhoso dos jogadores aqui.
Claro que com a vitória tudo fica mais fácil, né? Mas também pela entrega, pela dedicação do grupo, de estar sempre querendo honrar da melhor maneira possível a camisa do Botafoguense. Então eu, como jogador e como torcedor, fico muito feliz e muito contente pelos companheiros que aqui tem do meu lado. E ainda não passamos de fase, mas está muito bem encaminhada a classificação do Glorioso. Temos a última batalha, que será muito difícil também muito importante. Queria que você comentasse um pouquinho como está a preparação, como está também a preparação até mental para esse jogo, que também não vai ser fácil, né? Sem dúvida, né? A gente já deixou para trás o jogo passado. Eu acho que a gente ia comemorar já foi feito. A gente sabe que o Atlético de Madrid é um clube mundialmente aí, conhecido, tem jogadores de qualidade incríveis. Então a gente tem que preparar da melhor maneira possível, ter os pés no chão, para que a gente possa chegar dentro de campo e ter um grande jogo novamente, ter uma grande apresentação. E se Deus quiser, sair com a vitória aí para classificar em primeiro do grupo. É isso. E olha só, já passamos da parte séria, agora vamos um pouquinho de resenha. Vem cá, primeiramente, a família veio pra cá, alguns familiares conseguiram encontrar com os atletas, porque isso reenergiza, né? Faz toda a diferença pra vocês também. Não, sem dúvida, né? Depois do último jogo ali, eu vi muitos companheiros meus com suas famílias, ali podendo aproveitar o tempo com eles. Eu, um pouquinho de inveja boa, né? Porque até então minha família não chegou, meus filhos estavam em prova final na escola, então acabou que não deu tempo, mas a gente, de uma maneira ou outra, a gente vai tentando encaixar alguma coisa. Se Deus quiser, minha família vai estar chegando no próximo jogo. Espero aproveitar também e comemorar a vitória do próximo jogo com eles. Com certeza, vai comemorar a vitória com a família, mas enquanto isso, fica a família aqui de campo, né? A família do Botafogo. Como é que tá essa resenha? Porque, claro, tem muito treinamento, tem muito trabalho, mas também tem aquela resenha pós-jantar, pós-almoço. Conta pra gente um pouquinho. Cara, como eu disse, né, eu acho que quando a gente vai ganhando o jogo, o ambiente sempre fica um pouco mais leve, mas isso aqui é um grupo um pouquinho fora parte, porque é um grupo incrível. Tantos jogadores que agora chegaram, né, foram muito bem recebidos e todo mundo sempre acaba de comer ou de tomar café da manhã, sempre fica um pouco conversando ali, trocando uma ideia, dando uma risada, outra, porque o ambiente aqui no Botafogo realmente é de uma família muito boa, que está sempre alegre, tentando sempre fazer tudo da melhor maneira possível. Então o ambiente se torna muito mais leve, muito gostoso para estar junto. E para passar o tempo, o que vocês gostam de fazer? Você quer contar? Vocês jogam alguma coisa? Ou deixa para lá, deixa nos bastidores? Não, então, depende, né? Tem uma galera mais velha, um pouco do meio ali, tem um que gosta mais de jogar videogame, outro que gosta de jogar um poker, outro que gosta mais de ficar conversando ali no departamento médico. Então tem uma mistura bem grande aqui de idade, de coisas para fazer, mas que no final cada um acha alguma coisa para que o tempo possa passar da melhor maneira. É isso, minha galera. Eu perguntei o que ele faz aí no tempo dele, mas ele jogou pra galera. Deixou... Não, até então. Então, um dia eu tô com a galera do poker, outro dia eu tô com a galera da físio ali, fazendo meu tratamento, outro dia eu tô no meu quarto ali assistindo um pouco de filme, série, mas tô sempre com meus amigos aqui, conversando, tentando desfrutar o máximo possível, porque, como eu disse, a companhia aqui dos meus companheiros é bem leve, o clima bom, bem gostoso de estar, de trabalho, então acaba se tornando tudo mais fácil. E tá ganhando no poker ou não? Então, ontem eu tive um dia feliz. Ontem ganhei, então vou ficar uns dias ali sem me apresentar. Aí a galera saiu um pouquinho com raiva ali, mas depois de uma vitória como ontem eu vou ficar uns dias off, agora é só aproveitar o que eu ganhei ontem. Aí o Alan, para mim, um dos melhores do Botafogo no jogo contra o Paris Saint-Germain. Botafogo que vai pegar na segunda-feira às 16h o Atlético de Madrid. E devido ao regulamento pode perder até por 2 gols de diferença, que vai se classificar. Quer a sua opinião? Comente aí. Tá gostando da Copa do Mundo de Clubes? Tá torcendo para os brasileiros? Não tá torcendo? Fica à vontade. Deixe o seu nome e o nome da sua cidade também, para a gente mandar aquele abraço no próximo vídeo para você. Deixe o seu nome e o nome da sua cidade também, para a gente mandar aquele abraço no próximo vídeo para você. Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias, conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações se você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que está aí de férias, né, com a equipe, tá de olho aí no Mundial. Tem alguns jogadores que chamam a atenção aí do futebol brasileiro, que é o caso aí do Lucas Ribeiro, né, destaque do Mamelodi, jogador lá do time da África do Sul,
que teve boa atuação, né? Contra o Fluminense, né? Então vai ser adversário do Fluminense na última rodada e teve uma boa atuação contra o Ulsan, um jogador aí bastante importante para a equipe do sul-africano, 26 anos, e tem um bom potencial aí no futebol. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!